Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professora Grazi. Resolvi dar uma inovada, mandar um vídeo para vocês para dizer que eu tô bem e principalmente para pedir que vocês continuem em casa, fazendo a responsabilidade de vocês e aqueles que estão na linha de frente, na linha de batalha, que continuem valorosos, que nós precisamos de todos vocês. Eu postei uma atividade para vocês e referente à nosso próximo tema de aula. Na semana passada eu coloquei para vocês a aula sobre o conceito do planejamento, principalmente discutindo um pouco da questão do planejamento estratégico, situacional. É importante da gente conhecer os diagnósticos de saúde e em cima desses diagnósticos a gente traçar o planejamento. Coloquei o referencial do Carlos Matos, né, que é um chileno extremamente conhecedor dessas técnicas do PES, né, que só tem sentido planejar em cima do conhecimento dos problemas. E aí eu vi que todo mundo mandou as atividades centrado no Covid, muitas das estratégias que vocês pautaram é o que nós estamos fazendo, então me alegrou muito ler as atividades de vocês, porque vocês estão no rumo certo e é sinal que a gente está formando bons profissionais que podem colaborar muito com a gestão do SUS. A aula de hoje, na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre a Política Nacional de Humanização. Então, a PNH é uma estratégia extremamente importante, né? Foi uma política que veio a partir de 2006, que tinha como objetivo qualificar, né, as relações de trabalho entre trabalhador e principalmente qualificar essa relação do uso do serviço de saúde através do usuário, né? O como, na verdade, o usuário ele vê o serviço de saúde. Então, a PNH ela traz como estratégia principal o acolhimento, enquanto um dispositivo, enquanto um recurso fundamental para a gente organizar a demanda e para a gente melhorar a resolutividade do sistema, né? Enquanto a gente está falando de acolhimento, nós não estamos falando naquela salinha que a gente vê com o papelzinho, né? Aquilo é um lugar, nós estamos falando de um ato, de uma atitude, de agasalhar, de dar resposta, de receber, né, a população de modo a conseguir entender quais são as suas necessidades e a partir daí a gente criar então o nosso cardápio de ofertas, né? E o acolhimento ele traz um dispositivo importante para poder organizar o acesso, que é a avaliação de risco, a avaliação de vulnerabilidade e risco, conhecido muito por vocês aí dentro dos hospitais como a classificação de risco, que se usa hoje muito o protocolo de Manchester, como protocolo de trabalho dentro principalmente dos prontos-socorros. Então a aula ela propõe para vocês discutir um pouco o conceito de acolhimento, né, enquanto instrumento para reorganizar o processo de trabalho. Ela traz para vocês o conceito de que acolhimento não é triagem, acolhimento é postura, é a forma com que se dá o trabalho, é a forma da gente responder solidariamente por meio de uma escuta qualificada, por meio de organizar a demanda. E vou lembrar a todos vocês, neste momento, cada vez mais a escuta qualificada ela é necessária, porque muitas pessoas estão adoecendo psiquicamente, levando a sintomas psicossomáticos em virtude do pânico. Então, quanto é importante a gente pôr o paciente dentro da sala e a gente conseguir organizar aquilo que ele traz necessidade e classificar o risco, né, para que a gente consiga, então, de forma integral, de forma equânime, dar o melhor acesso para ele. Quem que acolhe? Todos os trabalhadores acolhem, né? Acolhe desde a recepção, por isso que a gente fala que acolhimento não é portinha, não é lugar, acolhimento é postura, né? É importante a gente trazer os funcionários da recepção, funcionários de controle de acesso, todos para poder ter a mesma postura. É muito ruim ir num serviço de saúde e não obter respostas. Os objetivos, então, do acolhimento, enquanto garantia de vínculo, humanizar a atenção, melhorar a equidade, né? Que é a gente conseguir identificar, então, quem de fato mais precisa. Ontem o Ministério da Saúde, ele publicou um novo fluxograma em relação ao atendimento das síndromes gripais, que é uma forma da gente conseguir organizar esse acolhimento e melhorar
a classificação de risco, né? De modo que tem algumas pessoas que podem ficar dentro das suas casas. Muitas pessoas vão adoecer e vão poder ficar dentro das suas casas para poder proteger os demais, porque não tem risco adicional nenhum. Diferente de toda a clientela que nós estamos vigiando, né? Que são os imunodeprimidos, doentes crônicos, as gestantes, idosos, que vão ter a necessidade da gente ter uma atenção diferenciada para eles, né? Então, a gente fala um pouco qual é a situação desejada, por que a gente insiste nessa política enquanto uma política necessária para a gente organizar acesso, né? Porque existe hoje uma situação muito mais organizada por níveis hierárquicos, né? Então, é o posto e do posto que manda para os outros lugares, enquanto, na verdade, a gente precisa ter uma rede polihierárquica, que a gente possa discutir casos e melhorar a resolutividade, né? E principalmente que o paciente seja um sujeito ativo dessa relação de trabalho. E aí a gente fala que o acolhimento ele serve muito para a gente poder atender o caso agudo, né? Que é muito do que a gente vê em alguns modelos de atenção básica, só se restringe a atender o eletivo e a gente esquece de atender o agudo. O agudo ele é necessário, principalmente dentro da atenção básica, para a gente poder não superlotar os prontos-socorros e para a gente poder aproveitar esse momento para fazer uma assistência integral para o paciente. Então, eu coloquei para vocês algumas orientações em relação ao fluxo de pacientes pelo sistema, né, de como que esse paciente deve caminhar no sistema. Qual é a linguagem que a Política Nacional de Humanização e o Acolhimento ele traz para a gente, né? Então, em vez de ser aquela fala reativa do que você quer, o que você veio fazer aqui, né? O que eu posso ajudar? Vamos escutar melhor. Não tem jeito? Peraí, vamos ver como que nós podemos buscar a melhor solução para o seu caso. E a mesma situação, você tem que ir para o pronto-socorro. O profissional de saúde, quando manda paciente para outro serviço, tem que mandar paciente referenciado, assine carimba, tem que ter responsabilização pelos casos, né? A gente tem visto agora na paciente que entra na unidade básica com sintoma grave, tá com febre mais de 38 graus, tá com dispneia, esse paciente precisa ser referenciado por escrito, precisa ser chamado transporte de emergência, a gente não pode deixar o paciente sem garantia da continuidade do tratamento. Então, falamos um pouco disso. O que a gente e os especialistas prescrevem para um bom acolhimento, né? Para ser uma relação adequada entre quem está sendo cuidado e quem está cuidando, que a necessidade do envolvimento de toda a equipe, de a gente ter ampliação do cardápio de possibilidades de atendimento na unidade de saúde, né? A autonomia para que as equipes possam organizar, a estratificação de grupos de risco, de áreas de risco, pensar em projetos voltados para ela, tudo isso tem a ver com acolhimento, porque o acolhimento ele pode ser individual e ele pode ser comunitário, a gente acolher a nossa comunidade, identificar quais são os problemas que ela tem e pensar nas ações de intervenção frente a esses problemas. E aí, por fim, a gente falar da classificação de risco, que aí é uma estratégia, né, um processo dinâmico, um processo que muitas vezes está centralizado em muitos protocolos. Então, o protocolo de Manchester é um protocolo. Prefeitura de Campinas tem um protocolo muito legal, Prefeitura de São Paulo tem um protocolo legal, Florianópolis agora, na época da epidemia, eu vi um protocolo bastante legal, que é a forma, então, né, de que maneira esses pacientes vão ser atendidos, classificando pelos sinais de alerta, classificando a demanda, que é um facilitador de equidade, né? Então, existem várias formas, como eu disse, né? Pesquisem, procurem, estudem. Muitas vezes a gente vai estar trabalhando em lugares que a gente vai ter que formatar protocolos. Nesse momento, por exemplo, a minha equipe, todo mundo está trabalhando por estruturar protocolos de avaliação gripal, olhando os do Ministério, para poder mastigar melhor o atendimento e garantir que toda a equipe esteja calibrada, realizando um único só atendimento, né? E aí, falando um pouco, né, que esta também é um instrumento, a gente está falando da gestão da atenção básica, mas esse é um instrumento muito utilizado na dinâmica hospitalar, que é para poder garantir acesso, não acesso por tempo de chegada, mas o acesso relacionado a necessidade do paciente. Então, dá uma olhadinha lá, coloco para vocês alguns modelos, né, algumas orientações, e para encerrar, eu deixei também na transparência, e nesse momento é mais importante ainda, e quero deixar gravado aqui uma fala do Leonardo Boff, que diz que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender,
é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, essa fala do Leonardo ela é muito propícia para o momento, né? Que vale conhecer o lugar da onde as pessoas elas estão, né? Então, a gente está hoje sofrendo com o isolamento, né? Agora, vocês pensem no isolamento e o conhecimento do território, quanto é importante para a gente poder traçar as estratégias com quem está trabalhando lá dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas, ou mesmo em cidades onde há periferias, onde as casinhas são casinhas de cubículos, de 2 cômodos, 3 cômodos. Imagina o isolamento dentro dessas casinhas. Então, a importância da gente compreender o lugar social da onde estão inseridas essas pessoas é fundamental para a gente traçar a melhor estratégia de acolhimento. E essa é uma estratégia essencial para quem quer ser um bom gestor de atenção primária, de atenção básica. Acho que, em resumo, era isso. Gostaria que vocês pesquisassem mais, dessem uma olhada no material que eu deixei. Vou colocar mais alguns materiais de apoio e coloquei uma tarefinha para vocês lá. Deem uma olhada, estou pedindo que vocês, a partir, então, desse conceito, que vocês criem um protocolo, que vocês criem um instrumento de classificação de risco para o Covid-19, né? Nesse momento, eu gostaria que vocês pensassem num instrumento de acolhimento e classificação de risco para o Covid, tá bom? Um abraço, qualquer coisa, vocês podem me acionar para o WhatsApp. Eu preferi não estar online no horário da aula com vocês, fazendo essas orientações, estou passando o material antes, mas se vocês necessitarem de qualquer reforço, qualquer orientação, qualquer apoio, vocês me acionam aqui pelo WhatsApp ou através do Johan, representante de sala, quem não tiver meu número de telefone. Um abraço, um bom domingo a todos. Desejo que a gente, em breve, termine esse capítulo importante da história da saúde pública, que eu tô tendo a honra de viver, vocês também, e vocês já estão no 7º semestre. Quem estiver trabalhando, continue forte, nós estamos todos juntos e oriente os seus. Um beijo.